Não pense vocês que está sendo fácil evangelizar. Não pense vocês que está sendo fácil evangelizar. Eu falo porque eu sou padre. Aí você fala, mas Frei, quando você... Por exemplo, agora estamos com 55 mil pessoas em casa. É muita gente? É, mas o que é 55 mil para um mundo que nós temos, gente? Aí se um cantor sertanejo fizer uma live na mesma hora que eu agora, vai dar 3 milhões. Porque o mundo prefere o sertanejo do que a palavra de Deus. Eu que sou pároco dessa igreja, como é difícil trazer o povo para dentro dessa igreja. Porque o mundo está se secularizando. O mundo está perdendo a fé. Eles não vêm, muita gente não vem mais para a igreja no domingo, porque vai lá na casa dele para você ver o que ele está fazendo. Ele está no seu churrasquinho, bebendo a sua cerveja, colocando uma musiquinha de fundo, e ali, é a vida de todo domingo, é curtição, é vida tranquila, não tem mais vida de fé. Isso está penetrando cada vez mais na vida dos cristãos. Foram batizados na igreja, mas não vêm mais aqui rezar. Não vem mais. Então é urgente, os padres precisam entender isso. Padres, nós precisamos de São Miguel Arcanjo. Os bispos precisam compreender isso, o Papa precisa compreender isso, a igreja inteira precisa compreender isso, todos nós precisamos compreender isso. Você como chefe de família, homem, precisa compreender isso. Você, mãe, precisa compreender isso. Precisamos de Miguel Arcanjo, porque a batalha não é contra homens de carne, mas a nossa batalha é contra os infernos, contra principados e potestades que agem nos ares. E o alvo é a fé católica. O alvo é a fé. Lá atrás o padre Jonas Abib já pregava, há anos atrás. Há anos atrás o padre Jonas já pregava. Quando eu via o padre Jonas pregar, eu era um adolescente e eu ficava, meu Deus, esse negócio é meio estranho, mas eu acreditava. Mas muita gente não acreditou no padre Jonas. E ele pregava, um dia o mundo vai se encaminhar para ter uma moeda única, um governo único e uma religião única. Nós temos sérios problemas aqui. Porque isso significa a perda da liberdade. Um dos dons mais preciosos que nós temos, a perda da liberdade. Você imagina se isso acontece, e é o que nós já estamos vendo acontecer. O que o padre Jonas pregava lá, e o padre Jonas ainda na época falava, vocês vão ver, já está chegando o cartão de crédito, ele falava naquela época, está chegando o cartão de crédito, isso daí é só o caminho, vai chegar um dia que vão inventar uma moeda única, e já estamos ouvindo, nós já estamos ouvindo isso. Isso aí já não é mais novidade. Agora eu pergunto para você, o mundo quer um governo único. Este governo único é o governo de Deus? É o governo que vai prezar pela palavra de Deus? Você acha que vai ser? Pode ter certeza que não. É o governo do anticristo. O que é o anticristo? Aquele que nega Cristo, aquele que nega a verdade. E a Bíblia diz, há muitos anticristos no meio de vós. Vocês têm que enxergar isso. Já há muitos anticristos no meio de vós. Então isso é dramático. Haverá um dia um governo único. A gente até hoje diz, é a nova ordem mundial, que isso já está mais perto do que nunca.
que alguns ainda hoje, infelizmente, alguns sacerdotes, alguns da parte do clero, alguns cristãos ainda chegam a dizer: é teoria da conspiração, é só para você que não enxerga. É só para quem não enxerga. Não, meu filho, minha filha, não é teoria da conspiração. É fato. Fatos. Talvez o Padre Jonas pregava lá atrás e era, claro que ele estudava com certeza, mas era uma voz profética. Hoje não precisa nem ser tão profeta, basta ver fatos. O governo único se encaminha. O governo único se encaminha. Não vou aprofundar nisso, não. Uma moeda única se encaminha. E uma religião única. Qual vai ser a religião? A religião católica, apostólica, romana? Claro que não. Talvez uma salada mista. Pega um pouquinho daqui, um pouquinho dali, um pouquinho daquela, junta tudo, faz uma só. Porque a religião divide. A religião gera preconceitos. E vai vir com todas os argumentos para confundir cada um de vocês. Cada um de nós. Então a nossa fé sofre perigo. A tua família sofre perigo. Então nós tínhamos um tempo onde o teu filho ia para a escola, e ir para a escola era o teu filho se tornava mais católico. Por quê? Porque lá atrás, quem fundou as escolas foi a Igreja Católica. A Igreja Católica fez as escolas. A Igreja Católica fundou as universidades. Então teu filho, os filhos iam fazer faculdade, se tornavam mais católicos. Se tornavam mais cristãos, porque quem cuidava eram os padres, eram as freiras, era a Igreja Católica que fez tudo. Por quê? Porque a nossa história é uma história na cristandade. Mas agora, teu filho para a escola é um perigo. Teu filho ir para a faculdade é um perigo. Quantos filhos fizeram catequese, fizeram crismas, começaram a fazer faculdade, mudaram a cabeça, porque lá professor começa a falar de filosofia, professor começa a detonar a igreja e começa a falar um viés totalmente contrário e errado, totalmente de afronta à igreja. E é um pensamento de afronta à igreja. E aí os nossos filhos vão perdendo a fé na escola, vão perdendo a fé nas faculdades. E nós vamos gerando uma bola de neve que a gente precisa acordar. Você precisa acordar. Olha para quem está do seu lado e diga: você precisa acordar. Precisamos ou não precisamos? Que São Miguel deu uma espada na sua cara. Uma espadada na sua cara para você acordar. E deixa eu te dar uma prova que você ainda não acordou. Se você continua assistindo esses canais de televisão que está por aí, é porque você não acordou ainda. Se você continuar assistindo esses jornais porcaria que estão por aí, eu poderia começar a falar nome agora, mas é só falar todos. Se você continua vendo jornal, esses jornais tudo com ideologia pelo fundo, se você é aquele cristão que ainda vê novela, se você é esse cristão que a sua TV fica ligada lá, nesses canais seculares, é porque você não acordou ainda.
Você não acordou ainda. E não me venha dizer, eu não me contamino não. Se contamina sim, na verdade já está. Porque só de estar vendo tanto lixo é porque você já está contaminado. Porque alguém que é capaz de ficar assistindo lixo é porque já está com lixo dentro de si. Ou não é lixo? Ou não é lixo que nós estamos vendo na TV brasileira? Eu pregava para vocês, esses dias eu, não querendo assistir um canal secular, eu liguei num canal cristão. E até no canal cristão eu comecei a ver lixo. Se até canal cristão tem que tomar cuidado. Agora a coisa complicou. Até disse, não vou nem falar nome para não... O canal é até bom, prega tanta coisa boa, mas... Às vezes, talvez por causa disso aqui, ó, fala mais alto, né? Isso aqui é a peste do mundo. Isso aqui destrói qualquer coisa. Quando eu olho o dinheiro, eu perco a essência da vida. E o diabo entra pelo dinheiro. O dinheiro é a fonte de todos os males. Que São Miguel Arcanjo proteja a igreja. Que São Miguel Arcanjo proteja a tua casa, a tua família. Que ele seja o guardião da tua fé. Que seja o guardião da tua casa. Que seja o guardião da nossa família. Que São Miguel seja o guardião da Igreja Católica no Brasil. O que dizer de uma teologia da libertação, minha gente? Podemos dizer que a teologia da libertação foi uma afronta contra a igreja. Tem gente que já deve ter assistido, eu com o professor Felipe Aquino, a gente falou um pouco sobre isso. Teologia da libertação, ela atuou por muito tempo na igreja, quase destruindo a nossa fé. Com aquela fachada de ajuda aos pobres, porque o importante é ajudar pobre, o importante é... Só que aí ficou só no social, fez da igreja algo social e esqueceu que a igreja não é uma ONG, a igreja não é uma ONG, a igreja não está no mundo para ficar só dando alimento para os pobres, a igreja está no mundo para dar alimento espiritual para os pobres de alma. Esse é o mais importante. É claro, também não podemos negar o pão. E a igreja católica no mundo é a que mais faz caridade. As paróquias todas têm ajuda aos pobres, faz o que dá, faz o que pode. Mas o mais importante de uma igreja é dar alimento espiritual para as pessoas. E não ficar, por muito tempo, ficamos numa igreja onde o importante é dar alimento para o pobre. A missa você celebra de qualquer jeito. A adoração eucarística não precisa fazer. Confissão, para que se confessar? Só se confesse dos pecados contra o amor, contra os pobres. Esse é o maior pecado. O pecado é o pecado social. Não existe pecado de vaidade, não existe pecado de orgulho, não existe pecados morais, não existe mais pecado, não existe nada. Foi uma teologia nefasta e infelizmente eu estou falando de uma teologia que graças a Deus foi vencida pelo Espírito Santo e com certeza São Miguel estava na frente nessa batalha. Graças a Deus, numa época onde a teologia da libertação foi forte, Deus faz levantar uma renovação carismática católica, homens e mulheres avivados no Espírito Santo para orar em línguas dentro das igrejas. Porque enquanto víamos uma teologia da libertação falando, não, missa celebra de qualquer jeito, via padre celebrando de qualquer jeito, adoração não precisa fazer, você vê Deus levantando a renovação carismática católica, comunidades e comunidades, para fazer o povo voltar ao Santíssimo, voltar à Bíblia, leia a Bíblia. A renovação carismática católica fez o povo ler a Bíblia de novo, católico se apaixonar pela Bíblia, se apaixonar pelo grupo de oração, se apaixonar pela oração dentro de casa, se apaixonar pela missa de novo, se apaixonar pela confissão, se apaixonar pelo rosário, pela Virgem Maria. A renovação carismática foi um levante do Espírito Santo para o mundo. E com certeza Miguel Arcanjo estava aí. Agora não nos descuidemos, porque a teologia da libertação continua.
ainda muitos padres que são. Como é dolorido ouvir dos fiéis dizer na missa, padre, eu não ouço falar do Evangelho, eu não ouço falar de Jesus Cristo, eu não ouço falar da igreja, eu chego na missa, eu começo a ouvir falar só de política. Tem padre que todo domingo só sabe falar de política. Não prega a fé, até porque não vive a fé. E talvez essa teologia da libertação libertou ele da verdadeira fé e escravizou ele a uma doutrina perversa. E eu estou falando de algo que o próprio Papa Bento XVI condenou. O Papa Bento XVI condenou a teologia da libertação. Eu não estou falando nada de grave. Eu estou falando de um Papa, o nosso saudoso Papa Francisco ainda, Papa Bento XVI ainda vivo, com um dos maiores teólogos que a gente já viu. Eu estou dizendo, baseado nele, a teologia da libertação é um grave erro que contaminou a igreja por anos, mas que ainda deixou sequelas nefastas. E eu inocente, Frei Gilson, eu era bem inocente. Eu achei que teologia da libertação era só no Brasil. Eu achava que era coisa desse mundo nosso aqui. De repente eu comecei a ir para os Estados Unidos, eu comecei a ver algumas coisas lá. Eu falei, meu Deus, mas o que é isso? É teologia da libertação forte. Aí eu achava que teologia da libertação era só no Brasil, só nos países mais pobres. Que é isso? Teologia da libertação está em tudo que é canto. Destruindo. Contaminou a mente dos padres. De muitos padres. Deu para entender, sim ou não? Essa com certeza é uma das pregações mais importantes do retiro. Todos precisariam ter um pouquinho da visão do que nós falamos aqui hoje. Espalhe essa pregação. Eu termino dizendo que no ano de 590, uma terrível, olha que forte isso, uma terrível epidemia de peste alastrou-se entre os romanos. 590, uma peste alastrou-se entre os romanos. O que nós estamos vivendo hoje com o coronavírus é o quê? É uma peste. Para tentar conter o flagelo, São Gregório Magno, o grande São Gregório Magno, e tanto é que é grande porque é o Magno. O Magno é porque significa um homem gigante. Então, São Gregório Magno foi um papa da época, sumo pontífice da época, no ano 590. Olha o que ele fez. Ele ordenou que fosse realizada uma procissão de penitência. Com as ruas repletas de cadáveres, a peste estava matando todo mundo, com as ruas repletas de cadáveres. E quantas pessoas nós já perdemos no mundo? Quantas? Milhares. Com as ruas repletas de cadáveres, a procissão percorreu a cidade, tendo à frente o Santo Padre. Olha que bonito, São Carlos Magno, Papa da Igreja, uma peste matando todo mundo. São Carlos Magno convoca uma procissão de penitência. E ele vai à frente da procissão, descalço, e levando nas mãos uma imagem de Nossa Senhora. Quando se aproximavam do Mole Adriana, de súbito o cume deste inflamou-se. Era São Miguel Arcanjo em todo o seu esplendor. Ali, aos olhos de todos, fez o gesto eternizado na estátua de bronze erguido no próprio local, em memória do prodígio. O arcanjo repõe a espada na bainha, sinal de que a Virgem, atendendo às súplicas dos fiéis, conseguira de Deus o fim da peste. Um Papa conseguiu o fim da peste pela penitência, pela Virgem Maria e por São Miguel Arcanjo. Então, amados irmãos e amadas irmãs, nós temos um grande aliado para nós nas batalhas, São Miguel Arcanjo,
Ele é o defensor da cristandade. E nós estamos vendo que ele também pode curar o mundo das pestes. É uma peste que a gente está vivendo. Literalmente falando, é uma peste. São Miguel tem que nos proteger. E talvez você está vivo hoje, eu estou vivo hoje, porque talvez Miguel protegeu você. A coisa é séria. Peçamos a intercessão. São Miguel, arcanjo. Fiquemos de pé.